A Mara postou um vídeo do filho dela de 15 anos não sabendo cortar um pão, e as pessoas ficaram revoltadas com ele, assim como ficaram revoltadas com a Júlia Pimentel não sabendo cortar salsicha. No vídeo ele não sabia segurar na faca, não sabia como se segurar no pão, e a mãe dele tava tendo que explicar tudo pra ele. Depois da revolta das pessoas, a mãe dele gravou uma série de vídeos sobre o assunto. Em um vídeo ela disse que algumas pessoas têm mais coordenação motora com o lado esquerdo, outras com o lado direito. Diz que muitas coisas ele não sabe, mas que ele vai aprender ainda. Não, mas aí também calma, né? Cortar um pão, o moleque não saber cortar um pão, então... Pô, tem que estar na hora de repensar aqui os conceitos. O moleque tem o quê? 10 anos? Não, o menino tem 15 anos, não é? E opina na vida das pessoas sem nem conhecer. E diz que aquele vídeo ela postou no intuito de ser engraçado. Em um outro comentário, ela disse que o bebezinho dela tem 15 anos. O bebezinho. E que tá aprendendo muitas coisas e cada um tem o seu processo. Dos mesmos criadores da... Ah, eu sou uma menina de 30 anos, vem o meu bebezinho de 15. E que ele, naquela situação, ele não sabia cortar o pão em fatias. Não, o moleque desse aí, tá certo, Thiago. Tem que deixar a seleção natural agir. Tem que largar o moleque uma semana sozinho em casa com 7 pacotes de miojo, um pra cada dia da semana. Se ele não conseguir fazer o próprio miojo e cortar o próprio pão, ele morre de fome. Tem certeza que ele não é o único e que muitos outros homens não sabem. Porque, segundo ela, muitas atividades, principalmente coisas domésticas, os homens não têm muita facilidade, ao contrário das mulheres. Em um outro vídeo bem revoltado com as pessoas que criticaram o filho dela por não saber cortar um pão, ela desejou do fundo do coração dela que todo mundo vá tomar naquele lugar. E que a maioria das pessoas que estão criticando ela e o filho dela, na verdade, são mães dos maridos em casa. Que esses maridos, às vezes, não sabem nem fazer xixi dentro do vaso. Segundo ela, ao invés de estar palpitando na vida dos outros, essas pessoas deveriam estar fazendo curso, cuidando da própria vida. Em outro vídeo, respondendo a uma pessoa que disse que ela que escolheu compartilhar a vida dela aqui na internet, ela disse que sim, ela que escolheu, só que isso não dá o direito das pessoas opinarem na vida dela. Ai, véi, infelizmente dá o direito, tá? Infelizmente dá o direito. Por isso que aquilo que tu não quer que comentem e opinem da tua vida, apenas não fale. Julgarem a criação dos filhos dela, dizerem se o filho dela é funcional ou disfuncional. Se o filho dela não sabe cortar pão, não tem problema, porque ele não vai viver disso, ele não vai trabalhar com isso. E no último vídeo sobre o assunto, ela dá um recado pra todo mundo que se sentiu de alguma forma ofendido com esse vídeo dele não sabendo cortar um pão. Ela disse que daqui a um tempo ela vai contratar alguma dessas pessoas pra trabalhar pro filho dela. E que essa pessoa vai fazer todas essas atividades que as pessoas falam que o filho dela não consegue fazer. Mas e o que acharam disso? O filho vai ser um encostado. E aqui são os novos desdobramentos da história. Lembra da mãe do menino que não sabia cortar pão? Ela voltou com outra polêmica. Ela contou que a escola do filho dela entrou em contato pedindo pra ela ir lá. Ela disse que não poderia porque estava no trabalho e pediu pra resolver por telefone. Enquanto ela falava com a escola, ela já mandou mensagem pro filho pra ele explicar o que estava acontecendo. E ele contou que estava andando pelo corredor da escola com outro amigo. Eles viram um professor e começaram a dar risada desse professor. Porque, segundo ele, esse professor lembrava um outro amigo deles. A Tamara, então, disse que esse professor tinha uma fisionomia duvidosa. O professor viu eles dando risada, se sentiu ofendido e levou eles pra diretoria. A Tamara disse que não ia brigar com o filho por eles terem rido do professor, porque segundo ela, a gente ri mesmo das pessoas e tá tudo bem. E mandou as pessoas desligarem o mimimi. Tá tudo bem até alguém olhar pro filho dela e começar a rir, né? Tá tudo bem até alguém ver que o menino não sabe nem cortar um pão e começar a fazer piada em cima. Ah, eu duvido que ela vai levar numa boa. Porque as pessoas comentam o defeito dos outros. Se ela fosse professora, ela chamaria eles na mesma hora e desbloquearia um trauma em cada um deles. Ela não acha que os meninos estejam errados por rir do professor. Ela acha que eles estão errados por serem pegos. Porque, segundo ela, a gente ri das pessoas, mas ri escondido. Ai, gente, isso é mentira. Isso daqui é um personagem. Cara, de verdade agora, eu me recuso a acreditar que tem um ser humano que realmente pensa isso no mundo. Alguém sabe se é personagem? Deve ser aqueles perfil, contando fanfics, inventando fanfics, conto as histórias que vocês mandam, que é tudo fanfiqueira de WordPad. E quem fala que não faz isso tá mentindo. Depois ela disse para as pessoas não esperarem o politicamente correto no perfil dela. Porque ela é de uma geração que era normal rir do professor. Pô, não tem como. E essa geração dela é muito melhor. Eu acho que é bem o contrário, tá? Zoar professor, ser mal criado com professor, responder professor, isso daqui é coisa de quem nasceu depois de 2000, na minha humilde opinião. Ou quem nasceu depois de 2010, talvez, não sei. Mas na minha geração, tu nem respondia professor, cara. Professor, tu via com o máximo de respeito. Pelo menos na minha escola, eu nunca vi. Foram raríssimos os casos. Aconteceu já. Na minha turma eu não lembro, mas na escola já aconteceu. E foram casos raros em que o aluno nem era ovacionado. Na verdade, era visto como um absurdo. Nossa, não acredito que fulano fez isso. Olha que horror, que mal educado, coisa feia. Essa de hoje. Que não pode nem falar que a pessoa é feia, que ela já se sente ofendida. Que é uma geração mimizenta. Ela diz que sofreu bullying. Sorte dela, né? Que não pode falar. Com essa cara cheia de filtro aí, cheia de maquiagem. Imagina como é que não deve ser quando tirar a maquiagem da cara. A infância toda e tá inteira. De acordo com Tinha que estar agradecendo a Deus que não pode mais xingar e nem chamar de feio. Isso é porque você era o aluno mais zoado da sala. Então você sofreu muito bullying.
Por isso você é chato do jeito que você é hoje. Cara, é aquela Dai... Vocês lembram aquela Dai McCarthy? É a Dai McCarthy que teve filho, é a Dai McCarthy que virou mãe. Hoje a escola do Guilherme me ligou. Hoje eles estrearam um meio de contato com a mãe dele. Eles ligaram, obviamente eu não atendi, porque era um número desconhecido. Aí em seguida me chamaram no WhatsApp. Eu falo com a Tamara, aqui é do colégio tal. Eu falei, eu mesma. Então, eu preciso que a senhora compareça aqui. Eu falei, não consigo. Estou em viagem a trabalho, pra se resolver por telefone mesmo. E o Guilherme nem tava no colégio, ou seja, se ele tivesse, eu iria. Mas ele não tava. Essa aqui é a mãe do menino, é a mãe do tal do Guilherme, né? O bebezinho dela de 15 anos. Aí ela falou assim, eu falei, mas é sobre o quê? Me adianta, é sobre o que é? Aí ela falou assim, é sobre questões disciplinares. Eu falei, entendi. Aí eu já catei um printei a tela, mandei pro Guilherme, vai falando. Vai falando por quê? Porque o querido, ele já deveria ter me adiantado qual que era o rolê que ele tinha se enfiado na semana passada. Entendeu? Porque eu já ensinei ele que a gente prepara o terreno sempre antes. Tanto que ele sempre prepara o terreno antes. Eu não sei qual foi o que ele achou que isso não ia chegar nos meus ouvidos. Olha os ensinamentos da atualidade. Na minha época, assim, não leva desaforo pra casa. Não pode bater primeiro, mas se bater, se defende. Era assim que eu aprendia. Mas aí eu já mandei pra ele, vai falando. Aí já vem o textão do Guilherme se explicando o que foi que aconteceu, né? Resumo da ópera. Ele e o Enzo, claro, a dupla dinâmica. O Enzo, só podia ser o Enzo, né? Estavam caminhando. A versão do Guilherme é essa. Eu e o Enzo estávamos caminhando pela escola de aula vaga e de repente a gente olhou pra dentro de Já uma sala. começou que tá na companhia errada, que é a companhia do Enzo. Não era nem pra estar andando com o Enzo. Aí vimos um professor que a fisionomia dele lembrava um amigo nosso. E nós demos risada porque nós lembramos deste amigo. Esse foi o que ele me disse, tá bom, gente? O que aconteceu? Eles estavam andando na escola, viram um professor que tinha uma fisionomia duvidosa, igual de um amigo deles, deram risada do professor E ela fala isso rindo, então a gente já sabe aonde que o menino aprendeu, né? Certamente que sim. do amigo deles, consequentemente. O professor pegou eles, dando risada, se sentiu ofendido, se sentiu bulinado, entendeu? E foi pra diretoria, chamou eles, Nossa. gritou com eles e falou pra eles que isso era inadmissível, blá blá shines, blá blá shines, blá blá shines. É Blá isso. blá shines. Enfim, eu, Tamara, obviamente não vou crucificar os meninos por dar risada, porque eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. A gente ri, tá? Vamos Então voltar. é isso, né? A gente já sabe onde é que o menino aprendeu a rir das pessoas. Não foi aqui na live. Vim aqui, ó, desliga o mimimi, que você vai ligar agora. E presta bem atenção, você ri, você comenta do defeito dos outros, você julga os outros, então se reserve aqui no direito da tua insignificância, que você também julga as pessoas e não julgue os adolescentes, ok? Não tô falando que eles estão certos, mas também não tô falando que eles estão errados. Eu, se fosse Faz nenhum sentido as coisas que ela fala. eles na hora, E ela chamava tem o mesmo olhar vago da burrice, ó. É o olhar vago da pessoa que é feliz porque ela é muito burra. e ia desbloquear um trauma em cada um, entendeu? Fazia um bullying, bem bullyingzão mesmo, com cada um. Com cada um eu ia fazer um bullying. Aí eu ia fazer o quê? Pagar na mesma moeda. Eu não ia pra diretoria chamar a diretora, pra falar pra diretora que eu me senti ofendido porque eles deram risada de mim. Não, eu ia desbloquear um trauma em cada um dos dois. E vida Ó, as ideias daí o professor, porque o Alecrim Dourado fez o bullying, ele ia fazer o bullying de volta e ia ser demitido. segue. A vida é assim, entendeu? A vida tem que ser assim, tem que ser olho por olho, dente por dente. Mas aí o professor não achou que não era uma boa ideia. Achou que era uma boa ideia ir lá e falar pra diretora. Aí a diretora foi, falou que isso era inadmissível, ele darem risada do professor. De fato, gente, não é uma atitude legal dar risada, né? Eu acho que eles estão errados aí em ter sido pego, na verdade. Porque a gente até dá risada do Cara, e defeito. ainda vocês podem ver que ela marcou duas contas, né? Guilherme, que é o filho dela, e Enzo deve ser o amigo. Nossa, pior que eu acho que é verdade essa história, tá? Eu não tava nem levando tão a sério porque eu achei que era fic. do outro. Mas a gente dá risada aqui, ó, quietinho, entendeu? A gente não dá na cara do outro. Porque aí também Nossa. é demais, né? Nossa. Aí é demais. Você tá querendo julgar o outro e você ainda tá querendo rir dele na cara dele e que ele não passa nada com você. É demais. Mas enfim, Guilherme fez esse discurso aí pra mim, né? Obviamente, ele acha que eu acredito no discurso dele. Nossa, Mas tá amiga. tudo bem, ele finge que me engana e eu finjo que acredito. A questão não é exatamente essa. A questão é que a escola acha que pra resolver uma questão tão simples quanto essa, porque isso daqui é simples pra mim, gente, pelo amor de Deus, com e-mail, WhatsApp, telefone, chocada. com tanto meio de comunicação, jura mesmo que precisa ser pessoalmente pra falar que eles riram do professor? Aliás, se alguém quiser entrar nesse grupo, ainda vai estar indo os nomes apocalípticos, tá? Agora parece que entrou um tal de Gustavo. Tem o Arthur, tem o Gustavo, tem o Guilherme.
E tem o Enzo. Resumo, E professor. ela achando super normal, que agora entrou mais um e agora o bullying vai aumentar. Vão ser os reis do bullying da escola. Ficou ofendido, ficou chateado, gritou com os meninos. Aliás, eu não gosto que grita com o Guilherme não, viu, meu querido? Você quer ensinar, você ensina, mas você não grita com ele não, que senão eu vou gritar na tua orelha. Mas voltando. Gente, que horror. Que horror. O Guilherme fez a defesa dele, o Enzo fez a defesa dele, jurídico, aguardo a defesa de vocês. E eu vou entrar em reunião com a escola daqui a pouco e vou ver o que a escola tem pra Caramba, que horror. Pera. vocês. Mas basicamente é isso. Eu achei completamente errado. É igual eu falo pro Guilherme, você quer ser esperto, quer fazer arte, só não seja pego. Entende? Não é arte que eu falo, gente, coisa errada, crime, não tô falando disso. Mas eu tô falando da pessoa que quer ser esperta, quer fazer um bullying com alguém, só não deixa isso estourar pro meu lado, entendeu? Só Não, deixa chegar é, até o mim. moleque não sabe nem cortar um pão, cara. Já começa que o moleque não sabe nem cortar um pão. Então, já dá pra ver que é um menino que manda em casa. Ele quer o pãozinho, a mãezinha dele leva pra ele cortadinho. Ele quer a comidinha, a mãezinha dele bota cortadinha no prato, como se ele fosse um bebê. Eu falo, foi pego por estar rindo de outra pessoa. Sabe, tanta coisa pra ser chamada a atenção, mas é chamada a atenção porque tava rindo de outra pessoa. Na minha época, eu fazia umas coisas bem piores. Nem ideia pra fazer não, viu, Guilherme? Você dá uma controlada aí, senão eu acabo com sua raça. Pronunciamento dela após não pegar bem. Vem por meio deste realizar um Já começa com venho por meio deste. Vem por meio deste realizar um pronunciamento sobre o vídeo que eu postei do Guilherme, em que eu citei a seguinte frase: fisionomia duvidosa. Vi que muitas pessoas estão com dúvidas sobre o que é fisionomia duvidosa e a maioria das pessoas que perguntaram tem a fisionomia duvidosa. Então, assim, É, ela tem a olheira meio duvidosa, né? responder porque vocês já entenderam. Gente, não esperem o politicamente correto aqui no meu TikTok. Sabe? Não esperem que eu fale o que vocês gostam de ouvir, não esperem que eu milite, não esperem nada disso. Eu sou de uma geração que era normal a gente falar mal do professor, por exemplo, zoar um professor, o professor zoar o aluno. Era normal a gente sofrer Nossa, nunca ouvi que isso é normal, tá? Nunca ouvi. bullying. E essa geração é uma geração muito melhor do que essa geração que vocês estão criando agora. Essa fraca que não aguenta ouvir nada, não aguenta ouvir. Ah, você é feio, pronto, eu já quero me jogar da ponte. Sabe? Dá um pouquinho de preguiça de gente assim, gente chata, mimizenta. Essa dá um mulher é pouco de preguiça. tóxica, véi. E a minha intenção aqui no TikTok é que as pessoas parecidas comigo se identifiquem. Não é que os mimizentos se identifiquem, os mimizentos podem ficar ali no nicho deles do mimimi. Entendeu? Ah, porque não dói em você. Eu não tô nem aí. Eu sofri bullying a minha infância inteira. E tô Cara, inteira. gente, eu tô chocada com esse react, tá? Porque, tipo assim, eu faço muita zoeira tóxica. Que eu tô fingindo que sou tóxica, que sou misógina e tal. Mas eu tô chocada com as coisas que essa mulher tá falando. Chocada de verdade. Eu chego a estar impressionada. Eu fiquei mais chocada com as coisas que ela tá falando do que com o Super Xandão falando que não existe gravidade. Tô nem zoando. Entendeu? Então, assim, você que gosta Tô de se fazer de embando. vítima, que não pode ouvir que você é feio, que não pode ouvir que você tem a fisionomia duvidosa, que não pode ouvir que você é relaxado, qualquer coisa do tipo, que você já fica triste, já entra em crise existencial, não é aqui, porque eu não tenho tempo, eu não acho um sacão esse negócio de ter que ficar consolando o outro, sabe? Acho que o outro tem que catar ali o limão que der pra ele e fazer uma limonada. Se não sabe fazer isso, não presta pra estar aqui comigo desse lado. Porque eu sou muito prática, entendeu? Eu não gosto de ficar terceirizando a culpa dos meus erros. Eu não gosto de ficar fazendo mimimi. Tá, Então, eu quero só saber ouvir. o que é, porque o pessoal aqui no chat tá falando que o professor é PCD. Eu quero ver o que o moleque falou, sei lá. Quero Guilherme mais teve detalhes. Um momento adolescente, que adivinha só, ele tem 15 anos. Acredita, ele tem 15 anos. Ele teve um momento adolescente de zoar uma pessoa e zoou a pessoa na frente dela. Entendeu? O erro dele foi zoar a pessoa na frente dela. Porque você também zoa alguém. Ah, mano, eu acho que tá tudo certo, tá? Sinceramente, o que tem? Um moleque que não sabe nem cortar pão? O que vocês vão esperar de um moleque que não sabe cortar um pão, mano? Não existe... Eu achei que aquela adolescente que não sabia fazer salsicha, botar uma salsicha na panela com água e preparar... Era a adolescente mais burra que existia no mundo. Mas não, aparentemente é um menino que tem 15 anos e não sabe cortar um pão. Ah, porque a gente tem que respeitar o professor. Concordo, a gente tem que respeitar o professor. Mas quando o professor é chato, por exemplo, um aluno vai falar mal do professor pro outro, um aluno vai falar mal do professor pro outro aluno, no caso, você nunca fez isso na faculdade, na escola, que mundo você vive. Porque você não fez isso, provavelmente você era o aluno mais zoado da sala. Então você sofreu muito bullying porque você é chato do jeito que você é. Apesar que eu sofri bullying, eu não sou chata. Mas enfim, é isso. Entendeu quando eu falo? Só não seja pego. É nesse sentido, Florzinha. Amor da minha vida. Porque, gente, pelo amor de Deus. Ai, gente, que isso. Sério, se juntar tudinho assim, não dá um neurônio que É consegue porque pensar. na lógica dela, o erro do filho dela foi zoar o professor na frente dele, não nas costas, né? Cara, Fazer um pensamento contínuo, sabe? A pessoa, quando eu falo sobre não ser pego, é exatamente sobre isso. Tipo assim,
Quer zoar alguém? Ah, não gosta do professor, o professor é chato? Falou mal do professor com o amiguinho? Não vai falar na frente do professor. Você entendeu? É foda, né, cara? Criança é bicho desgraçado. Mas a partir do momento que a mãe vai na internet e passa pano pra isso, eu acho que é meio zoado. Vocês não acham? A mãe na internet passar pano pra isso e falar que tá certo é zoado. A minha mãe não ia. Se a minha mãe soubesse, tipo, se a minha mãe fosse chamada na diretoria, eu como mãe também, se fosse chamada na diretoria numa situação dessa, ia morrer de vergonha do diretor, do professor. E não ia apoiar o comportamento do menino. Mas primeiro também que filho meu com 15 anos ia saber cortar um pão no mínimo, né? Você que fala mal da sua colega de trabalho por trás? Então. Você fala na frente dela? Então. É exatamente isso que eu quero dizer. Sabe, quem fica falando, ai, gente... Mas é feio ficar falando pelas costas dos outros. Quando a gente é criança e é imatura é uma coisa. Eu acho bem zoado falar pelas costas, tá? Quando é criança, tu tá meio que criando... sei lá, criando os teus filtros, aprendendo a conviver em sociedade. Tem o vídeo dela se desculpando depois que soube que o professor é PCD. Aí ela viu que não pegou bem, né? Isso, pleno sábado, um calor desse, a gente tem que ficar falando, olha, porque eu quis dizer, gente, pelo amor de Deus, é um vídeo falado, sabe? E se você é chatona, tipo, porque tem que ser politicamente correto 100%, tá na minha bio, eu não sou politicamente correta, entendeu? É isso, amor. E eu não tô querendo criar meu filho pra ele ser parecido com você, chatão. O Guilherme vai falar mal do professor, o professor vai falar mal do Guilherme, pelo menos na minha época o professor me zoava, aloprava. E tá tudo bem, meu bem, tá tudo bem, entendeu? Ah, porque se o professor fizer isso hoje, é uma falta de respeito. Eu não ligo, gente, eu não ligo. Eu mesma sou o Guilherme. Que dirá? Que o professor usou o Guilherme porque o Guilherme tá enchendo o saco dele? Cara, nossa, Felipe, tu acertasse na trave, mano. Tu batesse na trave agora demais. O filho dela chama Guilherme, mas o amiguinho dele que tava zoando, o professor PCD, chamava Enzo. Tu acredita? Cara, então, Ká, eu fui criada do mesmo jeito, tá? A Ká falou assim, minha mãe sempre falou que se eu for chamada na escola, fica do lado do professor. Só ele te conhece na escola. A minha mãe falava também que nunca era pra eu desrespeitar o professor. Que se eu fosse chamada por causa de um amigo, de um colega, ela ia querer saber a minha versão. Mas se eu tivesse errada, ela não passaria a mão na minha cabeça. Esse vídeo é um pronunciamento sobre o vídeo que eu fiz da escola hoje mais cedo. Um pronunciamento do pronunciamento do pronunciamento. Mas vamos lá. Eu já não aguento mais. Por mim, já podia ter acabado no pronunciamento anterior. Nem precisava do segundo, do terceiro e do quarto. Cada vez que ela abre a boca pra falar, ela se complica mais. Cedo, eu falei exatamente sobre a falta de autoridade que as escolas têm hoje em dia, mas eu também tenho consciência de que muita coisa a escola é limitada a fazer na vida do adolescente ali. Não, mãe que tá criando filho pra ser um desgraçado não tinha nem que tá sendo mãe, né? Era pra ter feito laqueadura. Pais caem matando em cima. Eu sei disso porque Só vou eu botar tenho inúmeros professores na minha família. A minha irmã é professora e assim... Então ela tinha que, né, ter um pouquinho mais de respeito. Tem coisas que você não pode sequer falar pro aluno que o pai já vai lá na escola fazer um barraco. Então, existem situações assim, sim. E é o que mais existe hoje em dia, entendeu? A falta de educação dentro de casa e o pai vai lá e cai matando em cima do professor. E pode ser alguma, eu quero mostrar que o professor vai falar, mas o professor eu acho que tinha que ter psicotécnico também pra ter um filho. Tinha que ter. Se tivesse psicotécnico pra ter filho, essa mulher aqui não era mãe. Aí pagava uma multa. Mas eu também reconheço. Tio Fred fala que precisa ter psicotécnico pra usar a internet, não é? Eu concordo, pra usar a internet, pra ter filho. Não é só pra tirar carteira de motorista, não. Parte disso é responsabilidade da nossa realidade hoje, porque eles podem fazer até a página 2, porque se eles fizerem até a página 3, o cara vai matando em cima e o professor ainda sai como errado. Ponto. Charlie, fica quieto. quieto. Sobre a falta de autoridade, é que eu acho que falta essa autoridade de ensinar melhor eles. Até, gente, de verdade, na minha época, mas na sua época era outra época. Tá, mas eu tenho saudades da minha época e eu queria que o Guilherme participasse dessa época pra ele também entender com quantos paus se faz uma canoa. Porque na minha época, o professor ia me esculachar, entendeu? Eu ia sair da escola... gente, ela tá delirando tanto, porque na época dela eu tenho certeza, se ela é da época da minha mãe ou se ela é da minha época, eu acredito que ela deve ter uns 30 ou 40 anos, né? Se ela é dessa época, ela sabe que se tu é chamado na escola, os teus pais te esculacham. A minha mãe nunca foi chamada na escola, porque eu tinha muito medo do esculacho que eu ia tomar. Escola com trauma. Tem uma professora que falou assim pra minha mãe, a Tamara, que tem de bonitinha, ela tem de burra. Por quê? Porque eu sempre queria andar com as más influências. Mas não era que eu queria andar com as más influências, eu era a própria má influência. Você entende? Olha, eu ia lá e jogava ali a verdade na cara do teu pai e teu pai que lidasse com a verdade, entendeu? É isso. Então eu sinto falta dessa época. Nossa, como eu sinto falta dessa época. Queria que fosse essa época ainda. Mas não tô querendo culpar o professor. Eu só estou falando que falta autoridade. Que, tipo assim, esse tipo de coisa são coisas que às vezes o pai não tem como eu me ausentar do meu trabalho e sair pra ter uma conversa que ela pode ter. Você entende? Não é tão grave a ponto disso. É isso que eu quero dizer. Agora, sobre educação, por exemplo. Sobre o que eles fizeram. O que eles fizeram na semana passada não foi algo... Foi algo errado, gente. Foi algo errado. É algo assim, errado. Não é certo você olhar e tipo assim... Eles não falaram nada, eles não humilharam ninguém, eles não responderam ninguém. Não. Eles olharam, deram risada e fizeram piadas internas. Entre eles, entendeu? Mas é errado porque você constrange outra pessoa. Tipo, fizeram uma zoação deles, uma zoação de adolescentes. Novamente.
Eles são adolescentes. Não é sobre passar a mão na cabeça deles. É sobre entender que a gente já passou por essa fase. E que a gente já fez o que eles fizeram. Ah, se você não fez, meus parabéns. Você é um exemplo. Você precisa ganhar um prêmio Nobel da Paz. Entendeu? De resto, eu já passei por isso. Eu já coloquei apelido, coloca até hoje se bobear. Então, não é sobre defender eles e jamais sobre invalidar. Ai, sobre cara, se ela tem 30, 40 anos, ela sabe que na nossa época tinha que respeitar as figuras de autoridade. Não podia responder pra um adulto. Sentiu que ele estava sendo constrangido, ele sim precisa corrigi-los. Ele sim precisa corrigi-los. E o que eu ia falar? Espera. Ele acionou, né, obviamente, a direção, eles conversaram, analisaram as câmeras e tudo mais, analisaram o comportamento dos meninos. Não existe nenhuma prova de nada. O que existe é o que eles falaram. A gente deu risada porque a gente viu o professor, a gente lembrou de um amigo nosso que também é parecido com ele e a gente zoou. Foi exatamente isso. Eles falaram isso pro diretor. E eles tomaram uma decisão. A decisão de punir eles, que eu nem acho que é uma punição, que isso vai agregar muito na vida deles, é exatamente eles fazerem aí um trabalho sobre essa questão, sabe? Sobre bullying, etc e tal. E eles fazerem um trabalho, eles apresentarem, vão colocar a cachorrinha deles. Mas aí o que adianta também fazer trabalho anti-bullying se vai chegar e a mãe vai falar assim, não, faz que tá certo mesmo, só que faz pelas costas. Tem que rir dos outros, mas tem que rir pelas costas. Eu já acho bem o contrário, tá? Eu acho que se tu quiser fazer uma piada de alguma pessoa, cara, ou tu tem que ter muita intimidade com a pessoa a ponto de a pessoa saber que tu tá zoando, ou tu jamais faz pelas costas. Ou tu faz, tipo, pelas costas da pessoa algo que tu já falou na frente, tu sabe que a pessoa não ligou, que a pessoa riu junto. Agora ficar com esse papo de, não, o erro dele foi não fazer pelas costas. Cara, isso é um argumento desprezível, na minha opinião. Tu tá criando, então, um falso, tu tá criando um menino dá o tapa, esconde a mão, não entendi. Entendeu? Vão usar o tempo que eles têm ocioso pra ficar andando e vendo, falando de tal. Ainda que eu fale, desculpa, gente. Ainda que eu fale que, tipo, é normal porque eles são adolescentes, ainda assim tá errado. Eles vão usar a caixolinha deles que eles estavam usando pro tempo ocioso pra estudar. Só que eles não vão estudar no horário de escola. Se engana quem acha que eles vão estudar no horário de escola. Eles vão estudar no horário que era pra eles estarem dormindo. O Guilherme vai precisar entrar mais cedo na escola. E o Guilherme vai de van pra escola. Logo, a van vai passar. Não vai alterar o horário dela pra pegar o Guilherme mais cedo. Logo, existe uma outra punição que vem junto nessa, que é andar de trem e de busão, meu amor. Porque eu não vou pagar o Uber. Ele tá nessa situação porque ele se colocou. Nossa, mano, caralho, que castigo foda, hein? Nossa, vai ter que andar de busão. Mano, isso é uma coisa que, assim, nenhum brasileiro praticamente faz todos os dias da vida. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Só o pequeno Enzo, de 15 anos, o bebezinho dela. Então por isso que eu falo que quando as pessoas... Cara, eu achei esse castigo pesadíssimo, tá? Andar de busão. Ai, mas porque a Tamara vai ser cancelada porque ela tá passando a mão na cabeça do Guilherme. Gente, vocês não conhecem nem de longe. Vocês não sabem tanto que eu exijo do Guilherme. Eu exijo muito do Guilherme. Muito. Mas eu também não vou crucificar o Guilherme pra o Guilherme ser o garoto perfeito. Entendeu? Cara, o que mais me admira é essa mulher ter conseguido engravidar, tá? Quem que suportou essa mulher? Muito, mas você respeitar também quando ele comete falhas. Porque eu, como mãe, cometo falhas, você comete falhas, todo mundo comete falhas. Então eu não vou crucificar ele. De jeito nenhum. Entendeu? Eu vou ensinar o que precisa ser ensinado. Isso, por exemplo, aconteceu, não é o correto, ele não deveria fazer. Ele vai ser punido, entre aspas, por isso, mas ele vai agregar muito. Até ela sabe que é punido, entre aspas. O que ele pode, o que ele não pode fazer, o que é dentro da lei, o que não é dentro da lei ele fazer. Ele vai entender. E o que eu falo sempre pra ele é o seguinte: na dúvida do que você fazer com o outro, é só você se colocar no lugar dele. Eu sempre ensino isso pro Guilherme. Porque eu sou uma das pessoas mais empáticas que eu conheço. Eu sempre me coloco no lugar das pessoas. E eu ensino isso pra ele. Só que ele não vai nascer. Essa daqui realmente, ela é muito empática. A empatia dela é assim, ó, pode rir, mas rir pelas costas. Sabendo. Ele, às vezes, não vai seguir o que eu tô ensinando, porque muitas vezes a minha mãe me ensinou A e eu fiz o B. E tá tudo bem também, porque ele é humano, então a gente vai, ensina de novo, porque é sobre persistência e sobre entender que eu já passei por aquela Por isso que fase. o moleque chegou aos 15 anos sem saber cortar um pão. Entendeu? Então, é isso. Vai vir uma punição aí dele de fazer o trabalho, estudar mais do que ele deveria, né? E também andar de ônibus e de trem, porque eu não vou parar o Uber pra ele ir pra escola, já que ele se colocou nessa situação. Vai ter punição. Quando eu falo sobre ser pego e etc e tal, é que a gente não faz comentários assim na frente da pessoa. Ah, você tá ensinando ele a ser falso. Gente, todo mundo é um pouquinho. Sabe? Para de vir com um tom de mimimi, porque isso é mó chato. Isso é mó chato. Mas é isso. Eu quero que as pessoas comecem a analisar por outra ótica também. E não tirar, tipo, por um vídeo aqui. Tô falando as coisas aqui, talvez eu tenha esquecido alguma coisa, inclusive, tá? Então, é isso. É um pronunciamento pra que vocês entendam mesmo que é esse. Ela tá adorando, né, se pronunciar tanto. Normal as pessoas rirem das outras. O meu filho riu do professor na escola, mas isso é normal, quanto mimimi. Sabe o que vai ser muito engraçado? O que vai ser também normal, eu espero que você encare com normalidade. Quando Nossa, seu chama filho chega seu em casa com uma marido. porrada de cada lado, igual o blush que você passa, que você não sabe nem passar um blush, e aí o dele não vai ser maquiagem, vai ser porrada mesmo. Porque vai chegar uma hora que ele vai rir de alguém, e esse alguém não vai gostar. Vai ser escroto tanto quanto seu filho. E vai dar-lhe um pau nele. Aí eu espero também que seu filme você mostre aqui pra gente. Esse tipo de mãe esquece que se ela pode criar um filho babaca e sem noção, outras pessoas também podem. E quando o filho dela bater de frente com uma pessoa mais sem noção do que ele, aí eu quero ver se ela vai achar mimimi. Porque se ele tivesse mesmo no colégio, quando eu
Eu visse ele rindo de algum professor, ele ia descobrir o significado de bullying comigo. Ah, mas é porque a fisionomia do professor é duvidosa. Mas deixa eu te falar, eu tenho certeza que por ele ser professor, a voz dele é bem agradável, porque a sua é insuportável. Não dá pra escutar, eu mesmo não consigo escutar, tipo assim, 2 minutos do seu vídeo. Porque a sua voz é tão insuportável igual a você, é uma voz tão enjoada, que Deus me livre, menina. Vou te falar um negócio, e a sua fisionomia também é isso tudo, não. E claro que o que eu tô falando não é bullying nem nada, né? Porque isso não existe no seu mundo. Afinal de contas, você sofreu bullying a vida inteira e você sobreviveu, não é mesmo? Ah, pois é. Você como uma... Acho que se a pessoa tá se sujeitando a defender o filho escrotinho dela, eu acho que merece, tá? Achei foi pouco que essa moça falou. adulta deveria saber que não dá pra ter só defeito. A gente tem que ter uma qualidade ou outra. Mais chata, sem carisma, sem sal. Acha que é normal desrespeitar professor. Não sabe passar blush, ainda fica falando merda na internet. Aí fica realmente muito complicado. Passar blush mesmo. Era só eu que tá. Eu achei que era só eu que tava achando a maquiagem dela muito esquisito. O contorno dela vem aqui, ó. Eu nunca vi isso. Gente, contorno tu faz aqui. Contorno tu faz aqui no máximo. Contorno não invade essa parte aqui. Coisa absurda, coisa feia. Seja pego. É esse o tipo de criação que se diz mãe está dando pro filho dela. E aí eu falo uma coisa pra vocês. O meu filho vai ter exatamente a mesma criação que eu. E eu só torço do fundo do meu coração que o seu filho um dia ele encontre alguém mais maluco que ele. Aí ele vai se pôr no lugar dele. Ela pegou pilha? Pegou pilha? Só que você não tem choramingar na internet. Porque filho meu vai aprender o seguinte, que a partir do momento que ele levar uma coça na rua, ele não venha choramingar no meu ouvido. Mas que ele também não aguente desaforo, tá? Se ele encontrar um filhinho de mamãe igual o seu, folgado por aí, que ele seja mais maluco do que o teu filho. Só que aí você não vem choramingar na internet, não. Eu torço fielmente pra que o seu filho um dia ele tenha discernimento das coisas. Porque você ensinar pra ele que a única coisa que ele não deve fazer é ser pego, pra esse moleque fazer uma coisa muito errada por aí e normalizar o fato de, mas tá tudo bem eu fazer isso, foi muito errado. Minha mãe não descobriu, tá? Disso daí, pra uma coisa muito errada, é um pulo. É um pulo. Você tá lidando com um adolescente de 15 anos de idade que ainda não tem discernimento correto das coisas por conta da merda da tua criação. Porque você normaliza coisa errada dentro da sua casa. E porque você acha normal. Ah, porque eu sofri bullying a vida toda e eu tô inteira. Você não tá inteira, amor. Você tá toda quebrada, você tá toda ferrada por dentro. Verdade, daí ela tem um ponto. Você tá criando um inútil que não sabe cortar um pão, e aí você choramingar na internet. Então zoando meu filho. E tá sendo hipócrita o suficiente de na hora do seu filho zoar uma pessoa que está apenas trabalhando pra levar o sustento pra dentro de casa, você inventar de passar pano pra esculpir que seu filho é adolescente e que todo mundo faz isso. Nem todo mundo é mal educado igual você e o seu filho. Você pode ter certeza absoluta que eu nunca desrespeitei um professor na minha vida. E que caso o filho meu um dia faça isso, a coisa que ele vai levar dentro de casa ele nunca vai esquecer. Vai ser uma só, mas ele não esquece. No dia seguinte ele não consegue ir pra escola de tanta Cara, a minha mãe, ela é a vibe dessa mulher aqui, ó. Tá, é até parecido o jeito de falar. Não fisicamente, mas o jeito de falar é parecido. A minha mãe ia ter essa atitude comigo aqui. Se eu fosse chamada na direção, coisa assim. Sabe? Eu ia levar uma bronca.